Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre uma carta muito importante. Essa carta é uma carta muito interessante. Eu li num livro de um físico da Universidade de Nova York, há muito tempo atrás, o Arie Kaplan. Eu li ela em português, em um livro, já estava traduzido. E, puxa, infelizmente eu não trouxe esse livro comigo e me deu um trabalhão encontrar essa carta. Eu encontrei só em inglês. Vou ler ela para vocês aqui, em português. É uma carta escrita por Aristóteles, o último dos grandes filósofos gregos. O filósofo que representa o ápice da filosofia grega. E adivinha para quem Aristóteles escreveu essa carta? Para um aluno dele, Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Então, olha a dimensão da carta. Foi escrito por o último dos grandes filósofos gregos para um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Uau! O que um cara desses escreve numa carta dessas? Uau! Bom, eu vou ler a carta quando a gente atingir 100 mil inscritos. É uma piada, né? Tá aqui a carta, eu vou ler rapidinho. Vamos lá. Olha que interessante. Muito legal, muito legal. Diz o seguinte: bendito seja aquele que abre os olhos dos cegos e mostra aos pecadores o verdadeiro caminho. Deixe que ele seja louvado de forma adequada, desde que eu não sei como louvá-lo para a grande bondade e misericórdia que ele me mostrou. Sou eternamente grato a ele por me tirar para longe da loucura que eu tinha me dedicado a minha vida inteira. Toda a minha vida me aprofundei na filosofia para explicar todos os fenômenos naturais de uma maneira lógica, e escrevi muitos livros sobre esses assuntos. Finalmente, no crepúsculo de minha vida, eu tive a oportunidade de me envolver em uma conversa com um sábio judeu. Eu não demorei para reconhecer sua grande sabedoria, e ele levou-me a entender quão grande é a sua Torá, que foi dada no Monte Sinai ao povo judeu. Ele me mostrou a profundidade das letras da Torá, proporcionando-me muitas ideias brilhantes com base em seus ensinamentos. Eu percebi o quão tolo eu tinha sido por não perceber como Deus pode manipular as leis da natureza, e que muito do que acontece no mundo é dirigido por Deus. Percebendo tudo isso, decidi me dedicar a explorar a sabedoria da Torá. Não demorei muito tempo para perceber que a Torá é baseada em fundamentos verdadeiros, enquanto os axiomas da filosofia são puramente arbitrários. Portanto, meu caro aluno Alexandre, se eu tivesse o poder de recolher todos os livros que escrevi, eu iria queimá-los. Eu teria vergonha se qualquer um deles sobrasse. No entanto, percebo que não tenho esse poder. Meus livros já foram publicados e se espalharam por todo o mundo. Eu também percebo que vou receber punição divina por ter escrito tais livros enganosos. Portanto, meu filho Alexandre, estou escrevendo esta carta para dizer-lhe que a grande maioria das minhas teorias sobre a lei natural são falsas. Enquanto a natureza existe, Deus é o eterno do universo, e ele dirige todas as coisas como ele julga justo. Eu estou dizendo a todos abertamente que eles não devem perder tempo com meus livros. Eles não devem olhar para eles, ou até mesmo tocá-los com as mãos. É pecado desperdiçar seu tempo sobre as falsas teorias que eu defendia. Eu sinto que estou salvando a minha alma por admitir meu erro. Espero que eu não seja culpado pelo passado, uma vez que eu agi por ignorância. Mas agora eu tenho revelado ao público que eu estava enganado e que meu coração dói pelo tempo que eu perdi com as minhas teorias tolas. Aqueles que perderem tempo com meus livros, portanto, vão merecer serem punidos. O estudioso judeu com quem falei me mostrou o livro dos Provérbios, escrito pelo rei Salomão, um dos maiores gênios de todos os tempos. O estudioso me mostrou que em muitos lugares o rei Salomão advertiu
contra o desperdício de tempo em especulação filosófica. Um tal lugar é onde ele diz o seguinte, olha que interessante. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da prostituta com palavras sedutoras. Bom, continuando a carta. Eu sinto pena dos meus olhos pelo que eles viram e dos meus ouvidos pelo o que eles ouviram. Eu sinto muito pelo meu corpo por ter desperdiçado sua força em tais estudos prejudiciais. Eu sei que você me elogia me dizendo que eu sou famoso em todo o mundo por causa dos livros que tenho escrito. As pessoas falam muito bem de mim, mas eu desejo que eu estivesse morto por causa desses livros enganosos. Ele está dizendo, não eu. Que tenho espalhados por todo o mundo. As pessoas que se dedicam à Torá vão ganhar a vida eterna, enquanto aqueles que se dedicam aos meus livros vão ganhar apenas a sepultura. Mas estou preparado para aceitar a punição por todas essas pessoas. Eu não escrevo, ele disse, não eu. Ele disse, eu não escrevi para você antes, pois eu estava com medo de que você ficasse com raiva de mim e talvez pudesse me prejudicar. Mas agora eu abri a minha mente para dizer a verdade. Eu sei que no momento em que receber essa carta, ele diz que ele já estará morto e enterrado. Porque eu percebo que o fim está próximo, o fim dele. Eu vos saúdo com saudações de paz. Alexandre da Macedônia, grande imperador e regente. Do seu professor Aristóteles. Agora a pergunta é, por que é tão difícil achar essa carta? Né? Se é uma carta tão importante. Tão importante. Aqui tem um comentário que diz o seguinte. O judeu que Aristóteles está falando era Shimon o Justo, que era o sumo sacerdote, né, numa determinada época, né, o sumo sacerdote durante a época do Segundo Templo. Tá? Diz o seguinte aqui, basicamente, olha só, quando Aristóteles escolhe uma frase dos Provérbios de Salomão para explicar o porquê a especulação filosófica é um desperdício de tempo, ele usa o seguinte provérbio, o seguinte pedacinho. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento o seu parente. Chame a sabedoria irmã e o entendimento seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da prostituta com suas palavras sedutoras. Agora, quem que é a prostituta? Aqui é aquela que se vende, né? Quem que se vende e tem aquelas palavras sedutoras? Alguém reconhece alguma coisa desse tipo? Hoje em dia, talvez, sei lá, não sei, tô aqui especulando, ciência, a pseudociência, a prostituta com suas palavras sedutoras. Puxa vida, né? Então pensa só, por que ninguém discute essa carta? Essa carta foi publicada, tá? Já colocando aqui uma referência, eu vou colocar a referência, o site sobre isso aqui. Ela foi publicada num livro, na conclusão de um livro de Aristóteles, cuja tradução aqui, em grosso modo, é Duas Mãos Grossas. E esse livro, puxa, a gente não tem acesso. E essa carta desse livro, então, foi encontrada num outro livro que se chama A Antropologia da Torá. Eu vou deixar tudo aí nas referências. Mas olha só que interessante. O ápice da filosofia grega envia uma carta para o seu aluno Alexandre o Grande e diz que desperdiçou o tempo dele. Que todas as respostas estão na Torá. Todas as respostas para todas as perguntas. Aí você fala assim, não, mas peraí, não dá para responder todas as perguntas. Puxa, eu vou mostrar para vocês com algumas histórias que sim. Tem até perguntas bizarras que foram respondidas com a Torá. E perguntas que se mostraram precisas. Por exemplo, o caso de um navio que se perdeu e
demorou para chegar num porto, etc. Tal, e o rabino que estava dentro já tinha se preparado para uma viagem mais longa, porque ele sabia que o navio ia se perder. E perguntaram para ele por quê. E, bom, com base na informação da Torá. Mas o pessoal falou, bom, mas a Torá foi escrita há tanto tempo, como é que você adivinhou que ia acontecer isso agora? Todas as respostas para todas as perguntas estão na Torá. A Torá, para quem não sabe, é o Pentateuco que nós usamos na Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Começando lá com Gênesis. Então, esse primeiro pedacinho é o que os judeus chamam de Torá, e aqui eu tenho um rolo aqui atrás, e eu tenho também a Torá do livro. Uma hora eu vou conversar com vocês sobre isso, vou mostrar para vocês, mas é isso. É isso, o ápice da filosofia grega, olhando para o resultado final e falando: tudo que não é estudar a Bíblia, basicamente, a Bíblia, é uma perda de tempo. Impressionante, impressionante. E isso foi escrito há mais de 2000 anos. E ninguém discute isso nos cursos de filosofia. Bem legal, hein? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.